Porque o conhecimento ele é só poder em potencial. Se você souber usá-lo. E Napoleon Hill já falava isso, o conhecimento organizado. Mas o que é o conhecimento organizado? Estava olhando ali essa tua sala ao lado aqui, que tem 300 cadeiras. Você não consegue organizar essas cadeiras sem tirar algumas dali. Porque você precisa de espaço. Então, o conhecimento organizado, ele precisa ser um conhecimento solto. Que você pode, como as pecinhas de um Lego, você pode organizar ele. E isso você tem que ter consciência. Se você não tem consciência, você tem um monte de conhecimento e você não consegue organizar ele porque você não tem espaço. A consciência é o espaço onde você organiza o conhecimento. E o que a maioria das pessoas faz? Elas se identificam com um conhecimento. E aí vem essa questão das crenças limitantes. Que as pessoas falam, e que me desculpe, mas é uma grande bobagem. Por quê? Porque toda crença é limitante. Se eu acredito que o Joel é bom, isso me limita a acreditar o oposto. Entendeu? Ou que eu sou ótimo. E se acreditar que eu sou ótimo, me limita a acreditar que eu sou excelente. Exato. Então, toda crença ela é limitante. Então, eu vou eliminar as crenças limitantes. Como é que tu vai eliminar? E outra coisa, como é que tu vai identificar uma crença limitante? Boa. Porque a maioria das coisas que nos limita, elas são inconscientes. Tu acredita e tu nem sabe que tu acredita. Tu já pensou, se você tem um farolzinho de luz, uma lanterninha, essa lanterna sai luz. Imagina se a lanterna fosse querer entender de onde sai a luz. Aqui tem luz. E ela começa a andar atrás da luz para entender onde que está a luz. Tu não consegue pegar a luz se tu é a lanterna. E a mesma coisa, tu não consegue mudar uma crença limitante que você é. Tá entendendo? Porque eu nem sei, eu nem reconheço que... Não, e assim, isso é mais... A mente fragmenta a própria mente. Então ela diz, você tem que eliminar a crença limitante. Mas como é que... A mente não é um conjunto de crenças. A mente é um nó, um emaranhado, entendeu? Tu não consegue... Então assim, isso é uma ilusão muito ingênua. Outra ideia ingênua, presta atenção. Tem aquele livro famoso que as pessoas leem para ficar rico, que se chama Segredos da Mente Milionária. Ele começa por uma premissa que diz o seguinte, o pensamento cria a emoção cria a ação e a ação cria o resultado. Isso não serve para nada. Porque o pensamento cria a emoção. Isso é verdade. Mas e o que cria o pensamento? O que adianta saber que o pensamento... O que cria o pensamento? A emoção não cria pensamento? Cria. E como é que você quer dizer que o pensamento cria emoção? Você é um dos caras que diz que ação muda a mente. Sim. Então como é que tu coloca tudo isso numa formulazinha? Mas eu ainda te pergunto, de onde vem o pensamento? Entendeu? Então o que acontece? Para que serve isso? Isso é um conhecimento que parece... Você já tem uma casa caindo aos pedaços, quando tu lê um livro desse, tu constrói uma varandinha que não serve para nada, que vai desabar com o resto tudo. E é por isso, Joel, que as pessoas, elas são tão pouco criativas, elas não conseguem evoluir, porque a gente tem que olhar isso no todo, entendeu? O problema é um problema conjuntural, um problema cultural, é um problema muito mais amplo. A gente tem que ir, e aí vem essa questão. Você e toda essa turma de pessoas que têm voz e que são inteligentes e que vocês têm que parar, entendeu? De assimilar conhecimento e reproduzir isso. Vocês têm que pegar um machado, uma picareta. Sabe o que é uma picareta? Sei. E vocês têm que começar a debater em todo o conhecimento que existe. Por quê? Porque o que existe não é a solução. Tá me entendendo? O conhecimento que existe nos trouxe onde nós estamos. Tem que destruir tudo isso. Entendeu? Tem que fazer uma fogueira gigante, queimar todos os livros, inclusive os meus. E a partir daí a gente começa a construir algo do zero, algo novo. Entendeu? Com qual objetivo? Libertar a humanidade do conhecimento. Às vezes as pessoas dizem o seguinte, cara, você me deixou meio para baixo. Eu digo, claro, quebrei tudo que você acreditava, entendeu? Uhum. E o que acontece? A gente quebrar tudo que você acredita, isso não é fácil. Por mais que você possa me dizer uma coisa muito interessante, Joel,
Isso você faz isso em 1 hora, em 5 minutos. Só que eu tenho um condicionamento de 35 anos. Qual é a chance? É desproporcional. Qual é a chance de um tronco velho, enraizado, até o fundo da sua alma, ser arrancado e substituído por uma coisa que você fala que é interessante, que 5 minutos. Isso vem, isso passa, bate, entendeu? Então, você vai criando cascas de conhecimento que te separam da sua essência. Mas eu preciso que você entenda uma coisa, você que está nos ouvindo. Você precisa entender uma coisa. Não é você encher um vaso. E não tem nada de errado você ler. Mas você precisa ler com distância. Porque entre aquilo que você lê, entre o que eu escrevo e o que você recebe, existe a tua percepção. Existe o teu filtro. Entendeu? Tu vai sugar as coisas e tu vai sugar elas não a partir do meu ponto de vista, mas a partir do teu ponto de vista. E aí tu vai cada vez mais fortalecendo isso. Eu sou da opinião, é o seguinte, a primeira coisa que você tem que fazer é você tem que se conectar com a sua essência. O grande problema da humanidade é a distorção de conhecimentos como o de Jesus. Eu acredito nisso. Porque o que é o reino dos céus para você? Pode dizer sem preocupação. O que é o reino dos céus para você? O reino dos céus para mim é um estado de espírito, é paz. Mas você também já quebrou minhas pernas aqui, porque a maioria das pessoas pensa que o reino dos céus é um lugar, né? Que você vai depois da morte, tá? Mas o que é o... E isso é verdade. Depois da morte você volta para onde? Você volta para a vida. Depois da morte. Você volta para a vida. Aí você... Como assim volta para a vida, mas não morri? Mas presta atenção. A coisa que ninguém percebe. O oposto da morte não é a vida. O oposto da morte é o nascimento. Certo. A vida, ela é eterna. Você já é uma vida. Você já é uma vida. Você é uma vida. A vida não tem como extinguir uma vida. Então, a vida, só que assim, o que Jesus dizia? E as pessoas são teimosas a ponto de não entender. Ele dizia assim, não procure o reino dos céus aqui ou lá. O reino dos céus está dentro de você. Isso para mim já chega. Pô, já tá dito. Isso é dito por Jesus. Então por que eu vou pegar e distorcer tudo isso e dizer que se você vai morrer, você vai pro céu, pro reino dos céus, pro reino de Deus? E Jesus dizia que o reino de Deus e o reino dos céus, ele usava isso alternadamente, que isso é a mesma coisa. Então aqui na terra, aqui, você se tornou essa forma física, mas você não deixou de ser essência divina. O verdadeiro sucesso é você se conectar com essa essência e deixar que essa essência desabroche em você. Então o crescimento ele é a partir de dentro. E Jesus, por que Jesus dizia reino dos céus para se referir à essência? Porque a essência não é uma forma. Então tu não pode exemplificar ela como uma forma. Porque ela é não forma. E o que acontece? Ele dizia o reino dos céus porque o céu não tem forma. Você pode pegar um avião, sei lá o quê, e subir, você nunca vai achar o céu. Então, imagina 200.000 anos atrás, ele falando com aqueles caboclos lá, que não sabiam escrever, não sabiam ler, como é que tu vai falar de essência? E aí ele dizia assim, olha o reino dos céus. E por isso que ele diz, o reino dos céus, Joel, o reino dos céus é esse poder interior. E se você pegar isso como base de toda a filosofia de Jesus, você vai entender, e o que é paz que você busca? É se conectar com essa essência. Boa. Paz é conexão. E aí, só para finalizar, aí ele diz o seguinte, buscai primeiro essa conexão interior. Buscai primeiro o reino dos céus. Porque depois, o resto, tudo vai ser acrescentado. Quer dizer, se você consertar o seu interior, o seu exterior vai se encaixar de todo jeito. Aí,
Nós não entendemos isso. E por isso que ele diz, tudo que eu faço vem de mim, vem do reino dos céus. O Pai que está em mim age através de mim. E isso é a fé. Só que tu não pode provar isso cientificamente. O que é provar uma coisa cientificamente? É captar algo com a sua razão. Certo. Isso é ciência. Agora, a razão ela é finita. Como é que tu vai captar uma coisa infinita com algo que é finito? O infinito não cabe no finito. Tá entendendo? Então, a razão, ela sempre é limitada. As ciências são limitadas. O grande segredo é a fé. E o que é a fé? É a certeza, é a sabedoria da incerteza, é a certeza daquilo que você não sabe. E a razão, por que ela te atrofia? Porque a razão, a coisa que ela mais busca é segurança. Ok. E a segurança te limita. Então tu pode analisar isso por todos os ângulos, por todos os lados. E eu não sei como que a humanidade não descobriu isso, se até eu sei disso. Entendeu? Se até eu que descobri isso, como é que a humanidade não descobre? O que nos impede? O que nos afasta? Eu vou te dizer. É o falso eu. O que é o falso eu? É a ideia que você cria sobre si na sua cabeça. E Jesus disse também, de novo estou falando de Jesus, poderia falar de Sócrates. Jesus disse o seguinte, você não pode servir a dois senhores. Ou você cria um eu na mente, ou você se conecta com a essência. Se você criar um eu na sua mente, esse eu vai te afastar da sua essência. E qual seria o malefício, se é que existe, de não estar conectado com a sua essência? Ansiedade, medo, insegurança, aflição, apego, todas essas coisas. Apego. E tudo isso cria uma única coisa, sofrimento. E sofrimento cria violência. Uma pessoa em paz, uma pessoa alegre, ela não sai por aí ferindo os outros. É só uma pessoa ferida que fere os outros. Por isso existe tanta violência na humanidade.